O XCO, ele exige também de uma bicicleta diferente. Eu sei porque eu agora tô com uma full também, tenho a rígida. E assim que eu peguei a full, eu fui para um XCO que tem mais ou menos perto da minha região lá, com umas rampas bem complicadas, largas, né, e fundas. E o pessoal já estava lá praticando muitas vezes, e aí me chamaram para ir lá. E essa foi a primeira vez que eu usei a bike lá. Foi até amigos que se reuniram e compraram essa bicicleta para mim, Armandinho e Tony, né? Os caras me proporcionaram ter essa bike, uma Specialized. Maneiro. E eu fui para lá. Cara, eu dominei a pista. Mas com medo. No início com medo. Mas os caras tinham falado, Caveira, pode... Vem aqui. E eu, com receio, que eu tinha quebrado o calcanhar, né? Então eu falei assim, você fica já com aquela trava ali, né? E é horrível. Mas, cara, você sabe que a bicicleta... Porque lá quando eu caí, eu tava com uma bike rígida. A bicicleta, ela conserta, né? Se você der algum erro ali, ela conserta. E os ângulos de uma bike full, eles são feitos para aquilo ali. Né? Para uma bike de competição. Então, é necessário você ter uma bike também própria para fazer o XCO. E a bike full ajuda tanto assim no XCM desses? No XCM, quando o XCM, ele poderia dizer... De repente tem muita descida técnica e lugares com muita irregularidade, ela vai te poupar energia. Não, então, mas só se tiver. Se você for para uma prova... Cara, uma prova que é mais estradão. Porque assim, eu entendo que tem alguns XCM que a galera tá colocando trilha e tá colocando, tentando colocar um técnico maior. Mas se a gente parar para pensar, a maratona, ela é mais focada naquele lance de endurance, vai ser uma prova com 100 pelotão, km, né? Rola os pelotões. Com uma altimetria alta e tal. Eu me surpreendi com o Glauber, porque ele tem uma bike que eu também tenho hoje, que é uma Focus. Ele tinha uma bike. Sim. E ele saiu dessa Focus para uma Full. Uma bike mais pesada. E, pô, cara, foi tipo assim, parece que ele melhorou e muito para uma bike mais pesada, mas a bike proporcionou a ele mais rendimento. Na maratona. E agora também... no cross-country. No XCO nem se fala. Não, no XCO realmente, eu acho que no XCO Na maratona também, eu acho que quando você aprende a administrar ali, né, a usar a bicicleta, a full. Como eu tava falando pro Caveira, a full você tem que saber usar. Que, né, uma bike, por exemplo, com trava de suspensão, você tem que saber onde passar com a suspensão travada, destravada. A subida que você pode pedalar em pé, que você não pode. Que às vezes, você uma pedalada errada com a bicicleta num terreno, você desperdiça energia. Então você não consegue ganhar velocidade, só tá jogando energia fora. Então você entender também essa pilotagem da bicicleta é muito importante. Até mesmo assim encontrar ali, né, com as travas de suspensão, ou até uma bike que não tem a trava, que é o caso do Cláudio, também é uma bike que você tem que ter adaptação, não é uma bike que, dependendo do lugar, você ficar martelando pedal em pé, você vai estar jogando força fora. Mas você acha que você ganhou... você andou com a Hardtail quanto tempo? Bastante tempo aí, pelo que eu tô entendendo. Muito tempo, até você 2018 era hard. Eu ando até de garfo. Cacife aí pra falar. Já andou de greve? Eu ando de garfo. De garfo? O Cláudio já correu várias provas de garfo. Eu quero saber o seguinte... A última prova agora eu tava de garfo. Eu quase não andei de hard, quando eu mudei pra full logo quando eu comecei a pedalar, então não tenho essa sensibilidade. No XCM, você não volta pra hardtail de forma alguma. Difícil. Só se for uma prova de crono escalada. E terreno por não conta do peso. Por conta do peso. Mas se for uma prova assim, de uma maratona normal, acho que é o que eu falo. Não adianta você sair de uma hard também para uma full muito pesada. Então, a minha era um pouco mais pesada, mas a diferença de peso não era tão grande. Vamos supor, até 1,5 kg, né? De uma bike para outra. Tá, você tá falando de quantos quilos no total? Eu tinha uma hardtail de 10 quilos, né? Essa Focus. E a minha full, eu fui para uma full de 11.700. Então, um cara que tem uma full
de quilo 12 quilos e pouco, a culpa é da bike, não é? Acima de Ele 12 vai ter que gerar um quilos, pouco eu já mais de falo que é uma bike Se ele pesada. tá querendo andar... Não, é porque é a minha bike, É, eu né? tô normal, A desculpa. bike full assim, Mas assim, você também não teve a experiência de estar andando numa hardstay leve, Mas né, se cara? eu tivesse uma full de 10 quilos, Você já ia melhorar. então É a uma culpa é full da até bicicleta, 11, ô uma Caveirinha. full até 11 Não, e vai- meio, eu se acho você- que é legal, 11, 11 e meio, assim, no máximo 11 e meio. Que a minha bike hoje, acho que ela tá batendo 11 e meio. Mas se entendeu? você já conseguir botar a sua bike, a sua que você está usando hoje, que você já está adaptado à geometria dela, conseguir modificar ela, colocar ela para 11 Ô, quilos, Caveirinha, eu tô você arrumando já desculpa melhora. pra eu trocar de bike, pô. Ah. Eu vou fazer um corte aqui do vídeo e mostrar pra minha esposa. Falar aqui, amor, tá vendo? Ó, eu preciso comprar pessoas especialistas no assunto, vieram lá eu no sempre podcast falo, falar não, eu que eu quero tenho sair que comprar da bike Hardtail nova. pra pegar uma full aí, ó, mas quanto pesa a sua Hardtail? Ah, a minha pesa 11, a full que eu quero pegar tem 13 quilos. Não, vale agora, a olha pena. só, eu tô brincando aqui, mas, por exemplo, uma coisa que eu vi, a gente tá vendo bikes fulls agora, por exemplo, a minha, ela tem uma suspensão dianteira com 120 de curso. A gente tá falando de performance, né, no caso É. da performance. Sim, não, mas, por exemplo, para um XCM, será que tem necessidade de um curso tão grande de suspensão? Porque isso traz peso, né, cara? Acho que se tratando de uma suspensão de 100 para 120, se você for colocar assim, a diferença é muito pequena. De peso? De peso, é. Eu De achei um que- garfo pro outro deve dar o quê, Caveiro? 100 e poucas gramas? Ah, 100 pô, mas gramas. isso 100 daí, gramas, 100 e poucas mas isso gramas. daí Não, mas aí 100, você, 100. né, mas aí você pode tirar essas 100 gramas de outro lugar. Não, eu sei, pô, Até mas você de, pode tirar eu dali falo, também, pô. eu falo, até de mim mesmo eu Não, posso ó, tirar 100 ó, gramas. Não, aí não. Aí... Tira 1 quilo, entendeu? Rapaz, Assim, eu- mas eu acho que o equipamento, ele tem que ser, além de leve, ele tem que ser Funcional. funcional. Tem Sim, que ser. sim. Não adianta você ter uma coisa muito leve. O Caveira mesmo já Andar teve de experiência de garfo tentar vir rígido. botar um pneu mais leve e, pô, cortar o Perder. pneu, perder a corrida porque cortou o pneu. Por causa de- eu já andei numa prova lá na região dele lá que eu nunca mais vou de garfo. Porque eu sempre tive costume de andar de garfo, Mas por quê? Só pelo peso? pelo peso. Só pelo peso, né? E a gente tem lá a prova lá em Paracambi que tinha a subida da Petrobras. E uma subida muito dura, muito inclinada, longa. E você com a bike mais leve, você sobe com mais, né, qualidade, mais watts quilo. A minha bike me passava isso. Só que na descida lá, a descida era muita vala, muita pedra. E tudo que eu consegui obter de subida de ganho, eu perdi na descida. Os caras me passavam 1 milhão. E sem gastar energia, né? Tipo, na descida, né? Não, na verdade, E depois- você ainda estava gastando energia na descida. Eu tava gastando. Porque você estava tentando controlar aquele Sim, gasta. sim. arisco. É que ele falou, se fosse só um... Porque a gente vê o Avancini aí indo pra bater... Fazer esses EPs deles aí, né? Sim. E até lá na minha região, lá na Serra Velha, ele foi de bike rígida. Mas porque era só subida. O Caveira falou isso comigo, mas ele tá indo de rígido. Eu falei, Caveira, mas é só subida. Só subida. Talvez se colocar ele numa maratona de 50 km, por mais rápida que ela seja, ele vai optar pela bike full. Com certeza. Eu não vejo, acho que eu sinceramente não vejo mais ninguém correndo de bike rígida. A gente vê muito XCO, né? Na O verdade. nível mundial também, se você olhar em prova de XCM. Mas isso aí é relativo, porque a gente viu aquela que foi pro ciclismo agora, ela não correu de full, e ela foi campeã mundial. Foi campeã olímpica, né? A Pauline. Paulinho. Paulinho Ferrando. Foi de hardtail, não foi de full. Ela tava de hardtail. Não... Em uma pista super técnica, difícil, mas ela domina e ela, pô, atleta profissional, ela foi lá, treinou antes com as duas.